Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores vereadores, pessoas que aqui nos assistem, cidadãos que nos assistem de casa, na Rio TV Câmara. Presidente, eu venho aqui nessa tribuna para falar da aprovação, na noite de ontem, pelo Senado Federal, de um aumento de 16% para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Um aumento de 16% que faz com que o teto do funcionalismo público no país passe de 33 para 39 mil reais. E foi uma votação, presidente, daquele tipo que bota em regime de urgência, vota rápido para não ter reação, para não dar tempo da sociedade entender o que está acontecendo, não dá tempo de se manifestar, expressar o seu pensamento. Porque no momento em que o país passa por dificuldade financeira, o governo federal, para esse ano, está previsto um buraco nas contas públicas de 150 bilhões. 150 bilhões, 5 vezes o orçamento da cidade do Rio de Janeiro, 6 milhões de habitantes. Então a gente está falando aqui de 5 anos, é dinheiro suficiente para atender por um ano 30 milhões de pessoas. Esse é o tamanho do buraco nas contas do governo federal. A gente não está falando aqui de estados e municípios. Isso para não colocar na conta os juros. Colocou os juros da mais 300 aí nessa conta. Então, no momento em que o governo federal começa a tentar se recuperar, perspectivas do país começam a melhorar, vem o Senado Federal e faz o quê? Aumenta salário, aumenta os custos da máquina pública, reajusta. E o problema não é só aumentar o teto. O teto que está lá na Constituição Brasileira, artigo 37, inciso 11. O soldo, o vencimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal é o limite das remunerações do serviço público no país. O problema mesmo é que esse teto no Brasil tem preso nele muita gente. Porque quando sobe o teto do salário do ministro do Supremo, não é só o ministro do Supremo que vai para cima, muita gente está pendurada no teto desse lugar. E aí reajusta também toda a justiça, vai nos desembargadores, vai nos procuradores, pega na defensoria, começa uma cascata de reajuste no serviço público, todo mundo pendurado indo para cima. E o dinheiro sai de onde? O dinheiro sai do mesmo orçamento que hoje está com um buraco de 150. Tem estimativa que fala de 4 bilhões, tem estimativa que fala de 6 bilhões. E a grande questão que se coloca é momento para se fazer isso no país? O presidente da República que foi eleito pediu ao Senado que não aprovasse a matéria, que desse mais um fôlego às contas públicas. Mas na lógica do Senado parece que quanto pior, melhor, né? Aquele negócio de que se está ruim, faz piorar e joga a culpa no terceiro. Depois lá na frente vai reclamar, mas não tem dinheiro, mas precisou atrasar a folha, faltou dinheiro para o custeio, não tem investimento no país. Começa agora, vem daqui de trás. Se a gente não prestar muita atenção nos efeitos que isso gera, parece que não vai ter problema. E como eu falei, começa na União, começa no governo federal, começa nos ministros do Supremo. O teto sobe, vem mais uma galera atrás. E dando margem para aumentar o teto, aumentando o teto, abre margem para aumentar os outros salários, mesmo os que não foram de primeira. Porque tem a galera que está atracada. Subiu o teto, ela sobe junto. Mas tem o pessoal que vai subir depois, que não subiu no primeiro momento, mas depois consegue reajustar. E aí no momento em que a gente precisa realmente rever prioridade. E aqui eu não estou falando das remunerações mais baixas do serviço público, não, a gente tem que ter clareza. A gente está falando de salário mensal de 33 mil reais. A gente está falando de salário mensal que vai agora para 40 mil reais num país pobre, num país que tem dificuldade hoje para manter os seus serviços públicos essenciais. A gente tem, por exemplo, museu e hospital aqui na cidade pegando fogo, dificuldade para manter um orçamento de pé. O pessoal fala, não, porque tem dinheiro, o orçamento vai dar 30, vai dar 30, vai dar 30, nunca deu 30. Não vai dar 30, todo mundo sabe que não vai bater 27 esse ano suando. E cada vez mais que a gente vai aumentando
os gastos, sem olhar para frente, sem fazer conta, sem colocar na ponta do lápis, sem estabelecer prioridade, planejamento, meta, necessidade real da população, a gente depois confunde a causa. Aí ninguém entende. Mas faltou dinheiro para manutenção por quê? Ora, a despesa de pessoal não para de subir. E sobe, eu repito, não é repondo inflação de quem está na base. Não é a merendeira, não é o enfermeiro, não é mesmo o médico, o professor. A gente está falando aqui, essa subida de teto, num primeiro momento é ministro do Supremo, desembargador judiciário, que puxa todo mundo junto. No segundo momento, a própria Câmara Federal, por exemplo. No momento em que o país não comporta isso. E bate, e o raciocínio que eu estava fazendo, presidente, começa no governo federal, mas chega nos estados e municípios. Vários são os estados e municípios que atrelam as remunerações do seu próprio funcionalismo, das suas casas legislativas, fazendo referência à remuneração da União. A remuneração dos deputados ou dos vereadores corresponde a tantos por cento da remuneração da Câmara Federal. E com esse tipo de gatilho, aumentou lá em cima, aumentou aqui embaixo. Alguém perguntou se a gente tem condição de pagar? Pela velocidade com que votaram, parece que não quiseram escutar nem o que as ruas queriam dizer. Porque tinha gente que começou a se mobilizar, não, vamos tentar parar, vamos mostrar que não é a hora, que não dá, não vai dar certo. Quando viu, já tinha aprovado já. Já abriu o jornal, já notícia de noite, 7 horas, 7h30 da noite, já aprovou. Nem adianta. No momento, eu volto a frisar que o que a gente precisa é rever prioridade. Prioridade é serviço essencial para a população. Prioridade não é teto. Prioridade não é aumentar salário de 33 mil reais no momento em que a gente tem um buraco de 150 bilhões, 5 anos de orçamento da segunda maior cidade do país na União, os estados falidos e os municípios indo na mesma direção, tendo que segurar nas costas um aumento de folha que vem de rebate lá de cima. Como é que pode isso? Inclusive os estados e municípios deviam estar dentro dessa discussão também de maneira mais presente. Porque quem acaba tendo que sustentar a folha, Rio de Janeiro, por exemplo, está em regime de recuperação fiscal, com dificuldade para manter a sua folha. Até o ano passado, 1 ano e meio atrás, estava atrasando salário, estava atrasando 13º. Estava segurando como pode os reajustes, por quê? Não é que não quer dar o reajuste, que não tem como. Passou a caneta, vai ter que escolher, ou paga ou mantém o serviço operante. Se reajustar, vai faltar dinheiro na outra ponta. Não estamos num período fácil. Estamos num período de vacas magras no país. 33 para 39 mil. Mas é difícil até conceber esse senso de prioridade. País com uma infraestrutura péssima. País com níveis de atendimento de saúde deprimentes, educação brasileira estagnada, mas o que a gente precisa é fazer com que ministro do Supremo e teto do funcionalismo passe de 33 para 39. Isso é um salário que ninguém no país tem. E aqui pode pegar os maiores cargos que tem na iniciativa privada, tentar fazer um comparativo. Não tem nem 1% dos cargos da iniciativa privada do país chegam perto desse salário. De 33, quem quiser, a 39. Eu repito, com um efeito cascata imediato, todo mundo que está pendurado no teto, e com um efeito cascata retardado. Porque se aumenta o teto, aumentou a folga, dá para subir de mais gente. Depois. Difícil. Difícil. Então, presidente, infelizmente a aprovação que foi feita ontem no Senado segue na contramão do que a gente precisava hoje, não só no governo federal. Meu ponto aqui é olhando para o município do Rio de Janeiro, olhando para o estado do Rio de Janeiro, olhando para as dificuldades que a gente está enfrentando, dificuldade financeira, dificuldade orçamentária, e claramente não cabe no bolso
do brasileiro, mais esse aumento, em uma hora que a gente precisava estar olhando em como manter aquilo que é atividade essencial: saúde, educação, segurança pública. Muito obrigado.